Again, it is a pleasure to be with you. Novamente, é um prazer estar aqui com vocês. Some of you are new today, Tem alguns novos por aqui. at least new to me. Vocês são novos, pelo menos para mim. I know that I'm the new one, not you. Na verdade, eu sei que eu sou um novato por aqui, não vocês. Yes, but it's a pleasure to be here with you. Mas é um super prazer estar aqui com vocês. My name is Mark Sandoval, O meu nome é Mark Sandoval and I am the president and medical director e ele é o presidente e diretor do Médico Missionários, and at Uchee Pines Institute lá no Instituto Uchapan, I don't know, in Alabama. lá no Alabama, Estados Unidos. Right, and I'm also the health ministries director for our conference. E ele também é o diretor de vida e saúde ali da Conferência Geral. And for those that have been here for the seminar this week, E para aqueles que já estão aqui no congresso durante a semana, we are picking up where we left off a gente vai pegar de onde a gente acabou from last night. na noite passada. And for those of you who were not here, Agora para vocês que chegaram hoje, well, we will pick up in a place where it doesn't seem like we've left off anywhere. a gente vai começar de um ponto que até parece que vocês não perderam nada, We need to talk about the cross. porque a gente vai falar da cruz. But then we're going to talk about the new heart, Mas aí a gente também vai falar de um novo coração. right? And for those that have been here previously, E para quem já estava aqui antes, that new heart is going to come into the context of what we talked about last night. esse novo coração vai entrar no mesmo contexto que a gente conversou ontem. One of the things that I have noticed as a physician Uma das coisas que eu percebo enquanto médico is that many individuals come in with a significant sickness, que muita gente chega com uma doença significante. and it usually comes after some significant trauma in their life. E geralmente essa doença vem depois de um trauma muito grande que eles passaram. Many of us have things that have happened to us in the past, Muitos de nós temos coisas que aconteceram com a gente no passado, or things that we have said and done to others, ou algumas coisas que a gente fez ou falou para outras pessoas. and we carry emotional baggage with us. E a gente tem essa bagagem emocional. Right? And that baggage can be very heavy, E essa bagagem pode ser bem pesada. and it creates many problems for us. E acaba criando muitos problemas para a gente. And the question that we must ask ourselves E a pergunta que a gente deve fazer para nós mesmos is, can we go free é: a gente pode se libertar disso? from the baggage? Será que a gente pode se libertar dessa bagagem? And the answer is, E a resposta é: yeah, sim. yes, we can go free. Sim, a gente pode se libertar. And freedom comes here at the cross. E a gente pode ser libertos na cruz. I want to focus right now on one particular text. Agora eu preciso focar em um texto, It is 2 Corinthians chapter 5 and verse que 21. está em 2 Coríntios 5, versículo 21. E diz: aquele que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. All right. So this text tells us that the Father made the Son. Esse texto fala pra gente que o Pai fez o Filho, The Son did not participate in sin, e o Filho não participou no pecado, but the Father made him mas o Pai fez into sin com que ele entrasse no pecado, for you and me. por você e por mim. Right. Again, not that he was guilty of it, Não é que ele era culpado do pecado, not that he had participated in sin, nem que ele tivesse participado do pecado, but in becoming our substitute, mas se tornando o nosso substituto, Jesus became our sin. Jesus se tornou o nosso pecado. Right. And in becoming our sin, E sendo o nosso pecado, he won the right ele teve o direito to turn us into his righteousness. de pegar a gente do pecado e trazer para a justiça. Now we want to unravel that a little bit today Agora a gente vai revelar um pouquinho mais desse verso, estudar um pouquinho mais hoje. and look at the cross in a slightly different way. E a gente vai olhar para a cruz de um jeito um pouquinho diferente.
when it comes to the cross, Quando a gente está falando da cruz, there are two experiences coming up to the cross. existem duas experiências relacionadas à cruz. One experience is the experience of Jesus, Uma delas é a experiência de Jesus. and the other experience is the experience of all of us. E a outra experiência é a nossa. So what was Jesus like before he came to the cross? Como que era Jesus antes que ele chegasse até a cruz? Well, first of all, he was perfect. Primeiro de tudo, ele era perfeito. He never sinned, Ele nunca pecou. not even once. Nenhuma vez. Not by an action, Nem por ação, not by a word, nem por palavras, not even by a thought. nem por pensamento. Right? He was perfect in every way, Ele era perfeito de todas as formas. and he was loving. E ele era amor. Right? He was the definition of love. Ele era a definição de amor. If you want to know what love is, you look at Jesus, Se você quer saber o que é amor, olha para Jesus. and you see what love is. E aí você vai ver o que é amor. Right? And that love was not a selfish love. E esse amor não era um amor egoísta. It was a selfless love. Era um amor completamente não egoísta. In Christ Object Lessons, E aí, nas lições de Cristo, we are told that Jesus did not think of himself, but he thought of others. esse livro, As Lições Objetivas de Cristo, fala que Jesus não pensou em si, não para si mesmo, mas para os outros. Right? His thoughts were always about others Todos os pensamentos dele eram direcionados a outras pessoas. and not for himself. Ele sempre pensava nos outros, nunca nele mesmo. And as we talked about E yesterday, enquanto a gente conversou ontem, he did not take things personally. ele não levava isso para o lado pessoal. Right. He was never personally offended by what others said or did, Ele nunca ficava ofendido por coisas que outros faziam ou que outros falavam. because he was the delivery person of his Father's love to others. Porque ele era o garoto da entrega, que entregou o amor de Deus pra gente. He was not the owner, Ele não era o dono. he was the steward. Ele, na verdade, era o carregador ali. And when you're the steward, E quando você é a pessoa que carrega aquilo, you don't take things personally. você não leva isso pro lado pessoal. You only take them personally when you're the owner. Você só leva as coisas pro lado pessoal quando é você o dono. So Jesus, in human flesh, Então, quando Jesus se fez carne, right, was only the steward quando ele se fez carne, era como se ele fosse só of his Father's o love. entregador do amor de Jesus. Right. So when somebody treated him badly, Então, quando alguém tratava ele mal, he didn't take it ele personally, não levava isso pro lado pessoal. and he responded perfectly to everything they ever did or said. E, na verdade, ele respondia de uma forma perfeita com tudo que ele fazia e falava. Right? There was a lot of bad things that happened to him, Tem muita coisa ruim que aconteceu com Jesus. but he responded perfectly to every one of those Mas things. ele sempre respondeu de forma perfeita a cada uma dessas coisas. And Jesus had good ripples. E ele tinha uma boa reputação. Now, what do I mean by good ripples? Na verdade, o que ele fala a respeito de reputação? A palavra que ele usou aqui, na verdade, é onda. Ele vai explicar o que é. Well, when you take a rock and you throw it in the water, Quando você pega uma pedra e joga na água, the effect is not just of the rock going in the water, o efeito não é só a pedra chegando na água, but there are ripples that come out from there, mas existem essas ondas de repercussão. right? And those ripples spread and they go far and wide. E essas ondas, elas vão ficando maiores, maiores e chegam mais longe. Those ripples are the side effects. Na verdade, essas ondas são o efeito colateral, It's the influence, é a influência. right? And Jesus' life had a perfect influence. E, na verdade, a vida de Jesus tinha uma perfeita influência, It had a perfect effect um perfeito efeito throughout all time and all space, por todo o tempo, todo o espaço ocupado. right? Adam and Eve benefited from those ripples. Até Adão e Eva foram alimentados por essas ondas. And you and I, a couple thousand years later, still benefit from those ripples. E alguns milhares de anos depois, a gente ainda é alimentado com essas ondas. And not only does our planet benefit from those ripples, E não é só o nosso planeta que se beneficia dessas ondas, but every creature that God has made throughout all the universe benefits from mas those ripples. todas as criaturas que Deus já fez no universo se beneficiam dessas ondas. And one thing about ripples E uma coisa a respeito dessas ondas
ondas. When a ripple goes, Quando uma onda vai, you can never get it back. você nunca consegue pegá-la de volta. You can't stop it. Você não consegue pará-la. Because every attempt to stop it Porque cada vez que você tenta parar essa onda, makes more ripples. tem mais ondas. Right? So, Jesus came to the cross without any emotional baggage. Então Jesus chegou até a cruz sem nenhuma bagagem emocional. There was not a single bit of resentment. Não tinha nem um pouquinho de ressentimento, There was not a single bit of bitterness. nem um pouquinho de amargura, There was not a single bit of guilt. nem um pouquinho de culpa, There was not a single bit of any of these things nada disso. in the life of Jesus E a vida de Jesus, when he came to the cross. quando ele chegou na cruz, And Jesus had power to overcome sin. Jesus tinha o poder de ultrapassar o pecado. And that life that Jesus lived E a vida que Jesus viveu wins the right of eternal life. deu a ele o direito de vida eterna. Right? So that's the picture of Jesus coming to the cross. Então, esse é o cenário de Jesus chegando até a cruz. But what about you and I? Mas e aí? E eu e você? Well, one other thing is Jesus was fully God and fully man. Tem outra coisa que a gente precisa falar. Jesus era 100% Deus e 100% homem. You and I are fully man, E a gente é só 100% homem. none of God, Nada de Deus. and we don't do the man part very well. E a gente nem faz a parte de ser humano direito. If you want a correct description of you and I, Se você quer descrever corretamente eu e você, you have to go to this special book called a thesaurus, você precisa ir ali no dicionário. right? And in the thesaurus, you look for a section called antonyms, E se você olhar os antônimos ali no dicionário, right? And you can take anything that correctly describes Jesus, você pode pegar tudo que descreve Jesus, you look for the antonym, aí você olha o antônimo disso, and that will correctly describe you and I. aí isso descreve eu e você. So Jesus was perfect, Então Jesus era perfeito, but we are sinful. só que a gente é pecador. Now, I like the word better in English, Eu gosto mais dessa palavra no inglês, because in English, porque no inglês, the word is sinful. porque em inglês a palavra é cheio de pecado. Right? So it means that you are full of sin. Significa que você é cheio de pecado, não só pecador. Full means that there's not room for anything else. E quando você fala de cheio, significa que não tem espaço para mais nada ali. We are so full of sin, there's no space for righteousness. A gente é tão cheio de pecado que não existe espaço para justiça. Jesus was so full of righteousness, there was no space for sin. E Jesus era tão cheio de justiça que já não tinha espaço para o pecado. Completely the opposite of us. Completamente o oposto da gente. Right? He had love, Ele tinha amor, but our love is selfishness. só que o nosso amor é egoísta. His love was for others, O amor dele era para outros. our love is for ourselves. Nosso amor é para gente. Completely the opposite. Completamente o oposto. Right? He was not offended by what anybody did, Ele não era ofendido por nada que as pessoas faziam a ele. but we get offended by everyone and everything. Só que a gente fica ofendido por tudo e por todos. Right? We take it personally all the time. A gente leva tudo pro lado pessoal. And because we take it personally, E por que a gente leva tudo pro lado pessoal? because we're personally hurt, Porque a gente fica sempre machucado, we respond in bad ways. a gente responde de uma péssima forma. And so we hurt others. Então a gente machuca outros. There's a phrase in English, Existe uma frase em inglês: hurting people hurt people. machucar pessoas machuca pessoas. Right? So hurting people will hurt people. Então o ato de machucar pessoas vai mesmo machucar pessoas. So when we are hurting, Enquanto a gente está machucando, that will flow out and hurt others. isso vai para fora da gente, vai acabar machucando outras pessoas. So we are perpetrators of others' hurts. Então a gente acaba perpetuando o machucado das outras pessoas, o sofrimento das outras pessoas. But also, it's not just what we do to others. Mas também não é só o que a gente faz para os outros. There's a lot of things that we have suffered Tem muita coisa que a gente também sofreu. that we never asked for. Tem muita coisa que a gente sofreu sem nunca nem ter pedido por isso. We were unwilling victims of what others said and did. A gente acaba sendo vítima também do que outras pessoas falam e fazem. Right?
And we have ripples too, A gente também tem aquelas ondas de repercussão. but our ripples are bad ripples. Só que as nossas ondas de repercussão são péssimas. And when those ripples go out, E quando essas ondas vão, you can never get them back. você nunca consegue pegá-las de volta. You can never take back a word you said. Você nunca consegue retirar uma palavra que você já falou. You can never take back a bad action towards someone else. Você nunca consegue tirar aquela ação que você já fez. You can apologize and ask for forgiveness, Você pode até pedir desculpa, pedir perdão. but you cannot undo what was done. Só que você não pode desfazer o que você já fez. And that is a serious thing. E isso é bem sério. I know from my past life, Eu sei, por conta da minha vida passada, there will be people who will not be in heaven because of my influence. que existirão pessoas que não estarão no céu por causa da minha influência. Because I taught them how to sin. Porque eu ensinei a eles como pecar. I led them down wrong paths. E ele levou essas pessoas por errados caminhos. And while God rescued me, E enquanto Deus me resgatou, quando Deus me resgatou, they may not consent to be rescued. talvez eles não aceitaram ser resgatados. It's serious. Isso é sério. Right? If you want to know whether you have bad influence or not, Se você quer saber se você tem má influência ou não, just have children. é só ter filhos. You will find out very quickly Aí você vai achar rapidamente. that they very easily reflect your bad qualities. Porque eles facilmente vão refletir as suas péssimas qualidades, suas más qualidades. And some of us need more training than others. E alguns de nós precisamos de mais treinamentos do que outros. So I have 6 children, Eu tenho 6 crianças. so that there might be 6 little mirrors running around, Então eu tenho 6 espelhinhos correndo por aí, showing me what's in my heart, mostrando para mim o que está no meu coração. because I gave it to them. Porque eu dei isso a eles. Right? So we have all this bad stuff going on, Então a gente tem tudo isso aqui, muita coisa ruim acontecendo. and so we carry very heavy baggage. Então a gente carrega bagagens pesadas. And this life that we live, E essa vida que a gente leva, it earns eternal death. o que dá pra gente é morte eterna. That's what it deserves. É isso que a gente merece. So we see that our life is completely different from the life of Christ. O que a gente vê é que a nossa vida é completamente diferente da vida de Jesus. Right? And this is what we bring to the cross. E isso é o que a gente leva para a cruz. Now again, in 2 Corinthians chapter 5 and verse 21, De novo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, it says that the Father made the Son to be sin for us. diz que Deus, o Pai, fez o Filho ser pecado por nós. Not that he participated in that sin. De novo, não é que o Filho participou do pecado. In the Old Testament system, Lá no Antigo Testamento, when somebody sinned, quando alguém pecava, they were to bring a sacrifice, eles tinham que trazer um sacrifício. a spotless lamb. Um cordeiro sem defeito. Now, the Israelite community was probably close to 2 million people in size. E a comunidade israelita era mais ou menos 2 milhões de pessoas. So the camp was fairly large, Então, o acampamento deles era bem grande. with the temple in the center. E tinha o templo ali no meio. So if you sinned, Então, se você pecar, and you have a perfect lamb, e aí você tem um cordeirinho perfeito, you might have to walk across or walk past many tents on your way to the temple. você precisava passar por muitas tendas até chegar no templo. Right? And the neighbors might look and say, well, that's a pretty nice looking lamb. E o vizinho podia olhar e falar, ah, bonito esse cordeirinho. I wonder what he did this time. Agora eu tô pensando, o que você fez dessa vez, hein? Right? So there's a bit of humiliation, even coming to bring the sacrifice. Então era meio humilhante você levar o cordeirinho ali para o sacrifício. But you bring the sacrifice to the outer court of the temple. Mas aí você chegava ali na parte externa do templo, You bring that lamb você pegava o cordeiro, that had no participation in your sin. o cordeiro que não tinha nada a ver com o seu pecado, And you lay your hand on that lamb. você coloca sua mão naquele cordeiro, You confess your sin. confessa o seu pecado, And then you take a knife e aí você pegava a faca. and you apply pressure to the Aí neck of that Você lamb. coloca pressão no pescoço daquele cordeiro And you cut its neck open.
e tira e corta o pescoço dele. and it begins to bleed to death. E aí ele começa a sangrar até morrer. And the priest takes a bowl and catches some of the blood. E aí o sacerdote vem e pega um pouco daquele sangue numa bacia. And he takes that blood and he puts it on the four corners of the altar of sacrifice in the outer court. E ele pega aquele sangue e coloca nas 4 pontas do altar do sacrifício. And twice a day the priest makes a separate sacrifice, E 2 vezes por dia o sacerdote faz um outro sacrifício. and he takes that blood into the holy place of the Yeah. sanctuary, E ele pega esse sangue e leva para o lugar santo do santuário. and he puts the blood on the four corners of the altar of incense in the holy place. E ele faz a mesma coisa, coloca o sangue nas 4 cantos ali do altar do incenso. And he sprinkles some on the curtain between the holy place and the most holy place. E ele despeja um pouco ali nas cortinas também. So the sin is transferred from the individual to the lamb, Então o pecado foi transferido da pessoa para o cordeiro, from the lamb to the priest, do cordeiro para o sacerdote, from the priest to the sanctuary, para o sacerdote, do sacerdote para o santuário. and once every year, E uma vez por ano, the priest makes a separate sacrifice, o sacerdote faz um sacrifício separado. and that blood is taken to the most holy place, E aquele sangue é levado para o lugar santíssimo. and it's sprinkled on the mercy seat over the law. E ele é jogado, dispersado em todo ali o lugar. And that priest takes the sin from the temple for all the year, E aquele sacerdote pega todos os pecados do ano inteiro, and he carries it upon himself into the outer court, e ele pega todos os pecados como se fosse para ele e entra nessas cortinas do Santíssimo. the sin is transferred to the scapegoat, E aí o pecado é todo transferido para o bode de expiação. and that scapegoat is carried out into the wilderness, E aí o bode expiatório vai para fora do acampamento, never to return to the para nunca mais To Israel. voltar lá. right. So that highlights how God is going to take care of the sin problem. Então isso é um exemplo de como Deus vai cuidar do problema do pecado. So the cross Então a cruz happened in the outer court. acontece ali fora do templo. Jesus was sacrificed outside of Jerusalem. Jesus foi sacrificado fora de Jerusalém. Now, just as the lamb itself never participated in sin, Assim como o cordeirinho nunca tinha participado do pecado da pessoa, so Jesus never participated in our sin. Jesus também nunca teve parte no nosso pecado. But the lamb became our sin for us, Mas o cordeiro se tornou o nosso pecado no nosso lugar, that it might pay the price, para que ele pagasse o preço, that sin might be removed from us. para que o pecado saísse de nós. And the same thing happened with E Jesus. foi a mesma coisa que aconteceu com Jesus. And so here on the cross, Então aqui na cruz, Jesus takes our place. Jesus tomou o nosso lugar. Not again that he himself sinned, De novo, não é que ele tenha pecado, but he accepts our sin. mas ele aceitou o nosso pecado. And in doing so, E fazendo isso, and hanging on the cross, e estando pendurado na cruz. who then is the sinner? E aí, quem é o pecador? Jesus. Jesus. That's right. Isso mesmo. Who is the one guilty for the selfishness? Quem que é o culpado pelo egoísmo? Jesus. Jesus. That's right. Isso mesmo. Who becomes the one that was offended by what everybody did? Quem que foi aquele que se tornou o que se importa com o que todo mundo fez, o ofendido? Jesus. Jesus. That's right. Isso mesmo. Who becomes the perpetrator of Quem- all that was done wrong? Quem se torna o perpetuador de todo aquele mal? Jesus. Jesus. Who becomes the unwilling victim of all sin? Quem que se tornou a vítima de todo o pecado? Jesus. Jesus. That's right. Who becomes responsible for the bad ripples? Quem se torna responsável por aquelas ondas de repercussão más? Jesus. Jesus. And who is it that carries the baggage? E quem é que está carregando a bagagem? Jesus. Jesus.
And that life that he takes E essa vida que ele tomou para si, deserves eternal death. o que merece morte eterna. Right? Death of separation from the source of life. E a morte é a separação da fonte da vida. Now, if Jesus had himself participated in sin at all, Agora, se Jesus tivesse participado de pecado, nem que fosse um pouquinho, his death on the cross would have been eternal. a morte dele na cruz teria sido eterna. But because he was only our substitute, Mas é porque ele foi só o nosso substituto, he suffered the eternal death, ele sofreu a morte eterna, but by his own power resurrected. mas pelo poder dele, ele foi ressuscitado. So he takes the penalty of all of our life Então ele tomou toda a nossa culpa, as his very own. como se fosse dele. Now it doesn't remain his. A culpa não continua sendo dele. It's transferred to the sanctuary in heaven. Agora foi transferido para o santuário lá no céu. And as the priest, he mediates for us. E assim como o sacerdote intermedia ali por nós, And one day, em um dia, that sin will be placed upon the scapegoat, Satan. esse pecado será colocado naquele bode expiatório. And Satan will pay the price of all of the sin he caused God's children to commit. E o bode expiatório é Satanás. E ele vai pagar o preço por todo o pecado que ele fez os filhos de Deus fazer. Right? Now that verse says that he made him who knew no sin to be sin for us. O verso fala, o Pai fez aquele que nunca conheceu pecado para ser pecado por nós. That we might become the righteousness of God in him. Para que a gente possa se tornar a justiça de Deus através dele. So there's another exchange that comes at the cross. Existe outra troca que é feita ali na cruz. We get Jesus' life. A gente pegou a vida de Jesus. When you and I enter into that experience of the cross, Quando eu e você entramos nessa experiência da cruz, we get everything his life deserves. a gente recebe tudo aquilo que a vida nos dá a vida eterna nos dá de direito. It is an exchange of life for life, É uma troca de vida por vida, of past for past, passado por passado, of reward for reward. recompensas por recompensas. Right? It's a complete exchange. É uma troca completa. So when you and I enter into this experience of the cross, Então, quando a gente entra mesmo nessa experiência da cruz, who is it that's perfect? quem é que vira perfeito? Me. Eu. Who is it that's loving? Quem é que vira amor? Me. Eu. That's right. Isso mesmo. Who is it that has not taken anything personally and not offended by anything? Quem é aquela pessoa que não se ofende com o que os outros falam e nunca pegou nada pro lado pessoal? Me. Eu. That's right. Isso mesmo. Who is it that has responded perfectly to everything that has ever been done? Quem que respondeu perfeitamente tudo ao que fizeram a você? Me. Eu. That's right. Isso mesmo. Who is it that has perfect or good ripples? E quem que tem as boas ondas de repercussão? Me. Eu. And who is it that has no baggage? E quem não tem nenhuma bagagem passada? Me. Eu. And what kind of reward does this life deserve? E que tipo de recompensa esse tipo de vida merece? Eternal life. Vida eterna. Yeah. Isso mesmo. For God so loved the world Porque Deus amou tanto o mundo that he gave his only begotten Son, que ele deu o seu único filho right? That whosoever believeth in him para que todo aquele que acreditar nele should not perish, não vai perecer, but have everlasting life. vai ter vida eterna. So let's go a little deeper. Então vamos um pouquinho mais profundo nesse pensamento. First of all, this is a gift. Primeiro de tudo,
Isso é um presente. by God's grace. É um presente dado pela graça de Deus. We cannot deserve it. A gente não merece isso. We cannot earn it. A gente não pode querer receber isso. We cannot pay for it. A gente não pode pagar por isso. And in fact, every attempt to do so is a slap in God's face. E na verdade, sempre que a gente tenta fazer isso, é como se a gente batesse no rosto de Jesus. It is telling God that we think your gift is so unworthy that we can actually pay for it. É falar para Jesus, olha, essa graça aí é tão desnecessária que eu posso pagar por ela. We never could. Mas a gente não pode. We never will. A gente nunca poderá. So stop trying. Então para de tentar. Now, that gift is given to everyone, Esse presente é dado para todo mundo. but not everyone Mas benefits from the gift não é todo mundo que se beneficia desse presente. because there's something missing. Porque existe alguma coisa faltando. The gift must be accepted. O presente precisa ser aceito. And that acceptance comes by faith. E essa aceitação vem com a fé. Right? Faith is the thing that accepts the gift that was given. A fé é a coisa que nos faz aceitar esse presente. Paul tells us in Ephesians 2 and verse 8, E Paulo fala pra gente em Efésios 2, verso 8, "For by grace you have been saved, porque pela graça foste salvos, through faith, mediante a fé. and that not of yourselves, E isso não tem a ver com você. it is the gift of God." Isso vem de Deus. Right? The word tells us that God has given to every man a measure of faith. A palavra de Deus fala que Deus nos deu a fé. So everyone has the faith to accept the gift. Então todo mundo tem essa fé para aceitar o presente. Some people think, I don't have faith. Algumas pessoas pensam, eu não tenho fé. It's not true. Mas não é verdade. God has given you faith, Porque Deus te deu fé. but you've chosen to put your faith in something else. Só que você escolheu colocar sua fé em outra coisa. You have faith in your feelings. Você tem fé nos seus sentimentos? You have faith in your past. Você tem fé no seu passado? You put faith in others. Você coloca fé em outras pessoas? You put faith in your car. Você coloca sua fé no seu carro? You have faith that the chair will hold you up when you sit in it. Você tem fé de que essa cadeira vai te segurar quando você senta? Right? You put faith in all of these things. E você coloca fé em todas essas coisas. It's the same faith that accepts the gift, E é essa mesma fé que aceita o presente. but it must be put to action in that direction. Só que a fé precisa ser colocada ativamente naquela direção. Jesus tells us in Matthew 25 and verse 40, Jesus fala pra gente em Mateus 25, no verso 40, em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. okay. Ok? So if I come along and I step on your toes, Então, se eu chego aqui e piso nos seus dedos do pé, whose toes am I stepping on? no dedo de quem que eu pisei? Jesus. No dedo de Jesus. If I step on your toes, I'm stepping on his toes. Se eu piso então nos seus dedos do pé, eu estou pisando nos dedos do pé de Jesus. Because if I do it to someone else, I'm doing it to Jesus. Porque se eu faço isso para alguma pessoa, eu estou fazendo isso para Jesus. Many people forget this point. E muitas pessoas esquecem isso. Sin is not about you and me. Pecado não tem a ver com você e comigo. Satan could care less about us. O pecado pode nem se importar com a gente. We are so insignificant and unimportant. A gente é tão insignificante, nem um pouquinho importante. Satan is interested in getting at God. Agora, what? Sorry. Is getting at God. Sim, o pecado é como se ele estivesse direcionando contra Deus. Right? Satan is trying to hurt God by hurting O you. pecado está tentando machucar a Deus enquanto ele te machuca. Because he knows he doesn't have direct access to hurt God. Porque ele sabe que ele não tem acesso direto a Deus. So if he can hurt you, Então, machucando você, and God loves you, e ele sabe que Deus ama você, and everything that is done to you is done to então him, tudo que é feito a você é feito contra Deus. then all sin is aimed at God. Então todo pecado fica direcionado, na verdade, contra Deus. It just happens to come through you. Só que acontece que você é o caminho de passagem. There is no one who suffers from sin more than God, Não existe ninguém que sofra mais pelo pecado do que Deus. because he is the object of sin's hatred. Porque ele é o alvo do ódio do pecado.
Now, if we change places, Agora, se a gente trocar de lugar, and I'm sitting here, e aí eu sento aqui, and you come and step on my toes, e aí você vem e pisa no dedão do pé, whose toes did you step on? no dedão de quem você pisou? Jesus' toes. Jesus. That's right. So if it's done to you, it's done to who? Então, se isso é feito a você, é feito a quem? Yeah, to Jesus. Isso, Jesus. But guess what? Mas adivinha? You think you're the victim. Você fica achando que você é a vítima. And so you take it personally. E aí você pega isso pro lado pessoal. But it's not about you. Só que não tem nada a ver com você. It's about him. Tem a ver com Jesus. He's the real victim. Jesus, Deus é a vítima aqui. So let's run through a couple scenarios. Então vamos prestar atenção em alguns exemplos. Let's say that one day you get in an argument with someone. Vamos dizer que você um dia está discutindo com alguém. And in that argument, things get violent. E aí as coisas começam a ficar violentas. And the other person ends up dead. E aí a outra pessoa acaba morta. And you're the one that killed them. E você matou aquela pessoa. Well, you're not excited about going to prison. Bom, você não está animado pensando que você vai para a prisão. So somehow you get rid of the evidence. Então você faz o quê? Se livra das evidências. And nobody finds out that you did it. Ninguém descobre o que você fez. You're free. Você está livre. No? Não? You're not convinced. Você não está convencido da sua liberdade. Oh, all right. Well, you might be free in your body Pode até ser que você esteja livre no seu corpo, because the body's not locked in prison, porque seu corpo não está dentro da prisão. but you're in prison in your mind Só que você é prisioneiro na sua mente, because you know what you did. porque você sabe o que você fez. Guilt follows you everywhere you go. E a culpa te segue em todo lugar que você vai. You wonder who's going to find out and when they'll find out. Você fica pensando, quem que vai descobrir? Quando alguém vai descobrir? And what will happen to you when they do? E o que vai acontecer comigo quando eles descobrirem? Everywhere you go, there you are. Em todo lugar que você vai, a culpa está lá. You can't get away from yourself. Você não pode se desatar da culpa. It took me 21 years to figure that out. E demorou 21 anos para eu conseguir entender isso. I went as a missionary to another country. Eu estava como missionário em outro país. And I thought when I went to be a missionary, E eu pensei que quando eu fosse um missionário, it would turn me into a missionary. eu seria realmente um missionário. But what I found out, Só que o que eu descobri, I was the same miserable person in the mission field as I was at home. eu era o mesmo miserável que eu era lá no campo missionário, como eu era em casa. The É. mission field didn't change me. O campo missionário não me mudou. It took me 21 years to figure that one out. Demorou 21 anos para entender isso. All right, so you had killed them several years ago. Então vamos pensar que você matou essa pessoa vários anos atrás. You've lived with the fear, you've lived with the guilt, E aí você viveu com o medo, viveu com a culpa. and now you find out about the cross. E aí agora você descobre a respeito da cruz. And you realize that what Jesus is offering to you, E aí você percebe que o que Jesus está te oferecendo, He's offering to take your place Ele está se oferecendo para se colocar no seu lugar. so that He might step into your timeline Então que Ele pode entrar ali na sua vida and He might take the penalty that it deserves. e Ele pode pegar a penalidade que era direcionada a você. And He might even take its history E Ele pode até pegar a história toda do que aconteceu and make it His own. e fazer com que tudo isso seja a história dele. In exchange, He is going to put you into His timeline E aí, em troca, Ele coloca você na vida dele. so that you get everything that His life deserves. Então você consegue ter tudo que a vida de Jesus merece. And faith takes hold of the gift made possible by grace. E aí a fé te dá todo esse presente que veio através da graça. Who now is not the murderer? Quem agora não é o assassino? Right. Eu. I'm not the murderer Eu não sou o assassino, because Jesus took my place. porque Jesus tomou o meu lugar. Right. Now, I learned that confession and repentance are appropriate.
Agora eu aprendi que confessar e se arrepender é apropriado. I realize that it's appropriate to let people know what happened, E aí eu entendi que eu preciso deixar as pessoas entenderem o que aconteceu. because family members and others are hurting from this. Porque a minha família, eu estou machucando a minha família de não falar. And so I confess. E aí eu confesso a eles. The police investigate. Aí a polícia começa a fazer as investigações. I go to prison. Aí eu vou para a prisão. Who is not guilty? Quem não é culpado? Me. Eu. That's right. Isso mesmo. Now, that may sound confusing, Pode até parecer um pouco confuso, right? Because you might have had an earthly court that said you're guilty. porque você deve pensar, não, peraí, você é culpado. Yeah. But the final verdict depends upon the highest court. Mas, na verdade, o veredito final depende da corte maior. Right? If the local court gives a certain decision, Se ali a sua corte local, a corte aqui terrestre, te deu um veredito, you can appeal to a higher court. na verdade você pode apelar até para uma corte maior. Se a corte local te deu, você apela para outra corte. You might appeal all the way to the highest court in the nation. Aí você pode apelar até o Supremo Tribunal. And whatever that court decides is. E tudo que o Supremo decide é isso. So whose court decision really matters? E de quem o veredito de quem que realmente importa? The court here on earth A corte aqui da terra, or the court in heaven? agora a Suprema Corte do céu. Right. And the court in heaven says, it's not you. E quem fala, a corte do céu fala, você não é o culpado. It's not me. Então não sou eu. It's been taken away. Isso foi tirado de mim. So now I can be in an earthly prison Agora eu posso até estar na prisão aqui na terra, and I can be free. mas eu posso ser livre. I can be happy. Eu posso ser feliz. I can be without guilt. Eu posso ser não culpado. I can sing in the midst of prison like Paul and Silas. Eu posso cantar na prisão assim como Paulo e Silas, Right? Because he has set me free. porque Jesus me libertou. Another scenario. Agora outro cenário. Maybe you grew up in a bad home. Talvez você cresceu num lar ruim. Those that were supposed to protect you took advantage of you. E na verdade os seus pais que deveriam te proteger abusaram de você. Right? Maybe you were neglected or abandoned. Você foi negligenciado, você foi abandonado. Maybe you had other relationships that took advantage of you. Ou talvez isso aconteceu com algum relacionamento que você teve. Alguém tirou vantagem de você. And you went from one living hell to another. E aí você saiu de um inferno para outro. And it seemed like that history would follow you everywhere you go. E parece que essa história vai te seguir sempre, não importa onde você esteja. You were an unwilling victim of what others said and did. Você acabou sendo vítima do que outros falaram, do que outros fizeram. And it's been so hard to love the ones who hurt you. E isso é tão difícil, é difícil amar essas pessoas que te machucaram. And you've carried that baggage with you for so long. E você carregou esse fardo com você por tanto tempo. But today you find out about the cross Só que hoje você descobriu a respeito da cruz. and the divine exchange that Jesus makes possible. E essa troca que Jesus faz possível. That he will enter into your timeline. Que ele vai entrar na sua vida. And he will become the victim of all those things that happened. E ele se torna a vítima de todas essas coisas que aconteceu com você. And he will become responsible for all of my bad reactions to it. E ele se torna responsável por todas as más coisas que eu também fiz. And in so doing, he moves me off into his timeline. E fazendo isso, ele me tira daqui e me coloca na vida dele. So I get all of the goodness of his life. Então eu consigo receber tudo que é bom da vida dele. When faith takes hold of that gift, E aí quando pela fé eu me aproprio desse presente. when I believe that it is mine, Quando eu acredito que esse presente é meu. now who is it that was not the victim? E agora quem não é a vítima da situação? Me. Eu. Me. Eu. I'm no longer the victim Eu não sou mais a vítima. because he became the victim for me Porque ele se tornou vítima no meu lugar. that I might go free. E aí eu posso ser liberto. Isn't that beautiful? Isso não é bonito? Yeah, it's just beautiful. É muito bonito. I don't know if you do prison ministry, Eu não sei se algum de vocês fazem ministério dentro das prisões.
to go and visit prisoners and to minister to their needs and so on. Você visita os prisioneiros, você prega para eles. If you do prison ministries, E se você faz esse tipo de ministério, it's really not hard to love them. não é difícil amar aquelas pessoas. We find out they're not very much different than we are. Você acaba descobrindo que eles não são tão diferentes do que você é. Most people would rather do prison ministries than do ministries to their neighbors. Tem muita gente que prefere fazer esse ministério nas prisões do que para os vizinhos. It might be more dangerous to try to witness to the neighbors. Pode ser até um pouquinho mais perigoso se você tentar isso com seus vizinhos. Because what would they think of us? Porque o que eles pensariam de mim? We might be rejected. Eu posso até ser rejeitado. But what does it matter if a prisoner rejects you? Mas vai importar se um prisioneiro te rejeitar? Right? Sometimes it's more safe. Na verdade é mais seguro. But these individuals might have been murderers. Só que essas pessoas na prisão podem ser assassinos. They might have been rapists. Podem ser estupradores. They might have done horrible things. Eles podem ter feito coisas horríveis. But it's not hard to love them. Só que não é difícil amá-los. Why not? E por que não? They didn't do it to me. Eles não fizeram isso para mim. That's right. Isso mesmo. If they did it to me, it would be a different picture. Agora, se eles tivessem feito para mim, a situação seria diferente. There's a family that I know of, Tem uma família que eu conheço, and one day their 11-year-old daughter went missing. e um dia a filha deles, de 11 anos de idade, desapareceu. It was years ago, so people didn't have cell phones. Foi anos atrás, então o celular ainda não existia. And so you kept track of your children by time, Então, como que você fazia para ter certeza que seus filhos estariam por ali? Pelo horário. right? School is done, you need to be home by a certain time. Se a escola acaba tal hora você tem que estar em casa. Well, this day she didn't come home on time. Só que nesse dia ela não apareceu no horário esperado. And so mom called the school. Então a mãe ligou para a escola. The school said no, she left when the bell rang. Não, mas aí a escola falou, não, ela saiu assim que o sinal tocou. She called some friends' homes. E aí a mãe ligou para algumas casas de amigos. They said she's not here. Mas eles falaram, não, ela não está aqui não. So she called father at work. Então a mãe ligou para o pai. And she told him that the daughter hadn't come home. E falou para ela, olha, para ele, nossa filha não veio para casa. So he leaves work early, Então ele saiu do trabalho, stops by the house. chegou na casa, She's still not there. só que a filha ainda não estava lá. And so he drives through the neighborhoods calling for her, Então ele começou a dirigir ali por volta da vizinhança, chamando a ela. while mom wakes at home to see if she'll come E a mãe home. ficou em casa, em caso da filha aparecer. And as the sun starts heading towards the western E aí horizon, o dia começou a ficar mais escuro, and as the shadows grow across the land, ficou escuro mais ainda. right, their anxiety increases. Os pais começaram a ficar mais ansiosos. And as darkness envelops the land, E aí quando a noite caiu, they make a phone call to the police. eles ligaram para a polícia. We have a missing child. Nossa filha está desaparecida. There's not much to do that night, Não tinha muito o que fazer naquela noite. but to stay up and worry. Eles passaram a noite em claro, preocupados. And as the sun arises the next day, E quando, no primeiro raio de luz do próximo dia, hope arises that she will come home. eles ficaram esperançosos de que ela voltaria para casa. And detectives and police get involved. E aí tinha detetives, a polícia toda envolvida na situação. The news picks up the story. E aí os jornais começaram a falar da história. Search teams are put together. Tinham times de busca. And day by day, E assim que os dias passaram, dia depois de dia, when the night comes, quando a noite chegava, their hope dies a little more, dies a harder death. a esperança deles acabava mais e mais. And each morning it rises a little less. E a cada manhã, a esperança voltava, mas não tanto quanto antes. And one day, a couple of weeks later, 2 semanas depois, um dia, one of the teams with dogs uma dos times ali com os cachorros farejadores finds her remains in the woods. encontrou os restos mortais dela na floresta. And death dies its last. E aí, a esperança morreu de vez. She'll never come home. Ela nunca vai voltar para casa. And as the investigation continues, E a investigação continuou. they come to find out what happened to her before she died. E eles descobriram o que aconteceu com ela antes dela morrer. And it was a bad story. E é uma história ruim. And
They find out who did it, E eles descobriram quem fez isso a ela. and he is put in prison E essa pessoa foi para a prisão. with several life sentences, E ele recebeu prisão perpétua, with never hope of getting out. com nenhuma esperança de sair da prisão. Now, if that family had been accustomed to doing prison ministries, Agora pensa que aquela família era uma família que fazia ministério nas prisões. and today they go to the prison to do prison ministries, E aí imagina que eles chegaram hoje ali na prisão para fazer o que eles sempre faziam. and they see him there, E aí eles veem essa pessoa ali. how easy would it be for them to love him? Quão fácil seria para eles amarem essa pessoa? Humanly speaking, impossible, Humanamente falando, impossível. because he did it to them. Porque ele fez isso a eles. Right? The same is true of you and I. A mesma coisa é verdade para mim e para você. There are others who have hurt us, Existem outras pessoas que nos machucaram. and it's hard to love them E é muito difícil amá-las. because they did it to us. Porque eles fizeram isso com a gente. But what Jesus is offering us at the cross Só que o que Jesus oferece para a gente na cruz is to take our place é pegar o nosso lugar. so that he might move us out of that history, Então ele pode tirar a gente dessa história. and he himself will enter into that history. E ele toma o nosso lugar na nossa história. And he becomes the victim of what was done E ele se torna vítima de tudo isso que aconteceu. so that we are no longer the victim. Para que a gente não seja mais a vítima. And when we are no longer the victim, E quando nós não somos mais a vítima, it's not so hard to love them anymore não é tão difícil amar essas pessoas de novo. because they didn't do it to us. Porque eles não fizeram isso pra gente. They did it to him. Eles fizeram isso pra ele. And he said, E ele disse, Father, Pai, forgive them. perdoa-os. They don't know what they're doing. Eles não sabem o que eles fazem. Right? Last couple points here with this, with Agora- the cross. Mais alguns pontos aqui, olhando para a cruz. First, Primeiro, ignoring everyone else in the world. ignorar todo mundo. It's just you and Jesus. Ignora, todo mundo existe, é só você e Jesus. Before the cross, Antes da cruz, how many perpetrators are there? quantas pessoas responsáveis pelas ações existem ali? One. Só uma. Who is it? E quem é? It's me. Eu. After the cross, Agora, depois da cruz. between Jesus and you, Agora, entre Jesus e você, how many perpetrators? quantos responsáveis pelas ações existem ali? One. Who is it? Só um. Quem? Jesus. Jesus. All right. So pay attention to this point. It's Então, really important. Presta atenção nesse ponto, é bem importante. Wake up your neighbor. Dá uma acordadinha quem está do seu lado. All right. If you are still the perpetrator, Se você ainda é a pessoa responsável pelas ações, if you're still the one who said and did those things, se você ainda é a pessoa que falou, que fez aquelas coisas, and you hold on to the guilt and the shame, e você se segura ali com a culpa, com a vergonha, then you're living in an experience that is before the cross. então você está vivendo numa experiência antes da cruz. Because when you come to the cross, Porque quando você vem para a cruz, Jesus becomes the perpetrator for you, Jesus é o responsável por todas essas ações, and you go free. e aí você está livre. And all of the guilt and the shame that goes along with it E toda a culpa, toda a vergonha que vem junto com todas essas ações, cannot remain with you. elas não estão mais com você. It goes with him. Tudo isso vai com Jesus. At the cross, Ali na cruz, you go free. você está livre. Right? Now, same scenario. Agora, mesmo cenário. Before the cross, Antes da cruz, how many unwilling victims are there? quantas vítimas inocentes estão aqui? One. Uma. Who is it? Quem? It's me. Eu. After the cross, how many unwilling victims? Depois da cruz, quantas vítimas inocentes existem ali? It's one. Uma. Who is it? Quem? Jesus. Jesus. All right. Isso. Again, pay attention. De novo, preste atenção. If you are still the victim, Se você ainda é a vítima,
if you're still the one that they said or they did those things to, Se você ainda é a pessoa que é machucada ou que outras pessoas te feriram, if bitterness and resentment and revenge live in your heart, se a amargura, ressentimento, vingança mora no seu coração, and it's hard to love them, se é difícil amar essas pessoas, then you're living in an experience that is before the cross. então você está vivendo numa experiência antes da cruz. Because when you come to the cross, Porque quando você chega aos pés da cruz, Jesus takes your place. Jesus pega o seu lugar. He becomes the victim, Ele se torna a vítima. and you go free. E você está livre. You go free to be able to love them again. Você está livre. E agora você consegue amá-los de novo. You cannot be in the Christian life Você não pode estar vivendo como um cristão and continue to be the victim. e continuando a ser a vítima. You can't. Você não pode. Because we must come to the cross, Porque a gente precisa chegar até a cruz, where he sets the victims free. onde Jesus liberta as vítimas. Beautiful. Lindo. So how much of your sin did Jesus pay for on the cross? Então, por quanto dos seus pecados Jesus pagou lá na cruz? All of it. Todos. Does that mean everything that you ever did? Isso significa tudo que você já fez? Yeah? Sim? Okay. Isso. Does that include everything you would ever do? Inclui alguma coisa que você vai fazer? Yeah. Sim. Yeah. So does God know the future? Jesus sabe o futuro? Absolutely. Com certeza. He tells us in Psalm 139 and verse 16. Ele falou isso lá em Salmo 139:16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. So he does know the future. Então ele sabe o futuro. He knows everything that you would ever do. Ele sabe tudo o que você vai fazer. Your whole life was in the future to him 2,000 years ago. Sua vida inteira já era futuro para ele 2000 anos atrás. And when Jesus died on the E cross, quando Jesus morreu ali na cruz, he did not forget any sin. ele não perdoou nenhum pecado. From the beginning of sin until its end, Do começo do pecado até o final, Christ was aware of everything that would ever happen. ele não perdoou só um pecado, ele estava perdoando tudo, porque ele sabia tudo o que ia acontecer. And he paid the price for every sin, E ele pagou ele pagou o preço por todos os pecados, individually, individualmente, on the cross. ali na cruz. So, Então, when he accepts you as his child, quando ele te aceitou como filho dele, he does so knowing everything you will ever do. ele te aceitou sabendo tudo o que você faria. And he accepts you anyway. E ele te aceitou mesmo assim. He knows it'll come, Ele sabe o que vai acontecer, but he accepts you anyway. mas ele te aceita do mesmo jeito. Nothing will ever come up Nunca vai acontecer nada that will make God say, oh, whoops, que vai fazer Deus pensar, opa, I forgot about that one. esqueci de perdoar esse aí. I didn't pay for that one on the Não cross. paguei por aquele ali. Right? That one was too big. Esse aqui é grande demais. Right? Never, Nunca, never will something like that come up. nunca nada disso vai acontecer. It doesn't matter what you do. Porque não importa o que você faça, Jesus has already paid the price on the cross. Jesus já pagou o preço lá na cruz. And he offers his forgiveness full and free. E ele está oferecendo o perdão dele, o completo, de graça. Why wouldn't he? E por quê? He already paid the price. Por que ele não te ofereceria o perdão? Ele já pagou o preço. But just because he paid the price, Mas é porque ele pagou o preço. does that mean that I'm automatically forgiven? Isso significa que eu estou automaticamente perdoado? No. Não. Grace provides the gift to set us free. Graça nos dá o presente para nos libertar. But faith must take hold of the gift and accept it as my own. Só que pela fé eu preciso pegar esse presente e aceitá-lo. Right? And faith will also
participate in the conditions of forgiveness. E a fé, ela também participa na condição do perdão. Faith will lead us to confession and repentance. Fé vai nos levar à confissão, ao arrependimento. Right? Faith will lead us to restore that which was stolen. É a fé que vai nos levar a restaurar o que tinha sido roubado. Faith will lead us to hold on to His grace that we might be changed and transformed into the likeness of Christ. Fé nos vai fazer agarrar a graça para que a gente seja transformado conforme a vida de Jesus. That faith that holds on to the gift of grace E é essa fé que segura no presente da graça is what makes His gift for us effective in our lives. é o que faz esse presente ser efetivo na nossa vida. And when that faith holds on to that grace, E quando essa fé segura nessa graça, we are justified. nós somos justificados. We get the life of Christ. A gente recebe a vida de Cristo. And then faith takes hold of the power of Christ, E aí a fé se apodera do poder de Cristo. that not only are we declared righteous, E não somente nós somos declarados justos, but by His power we become righteous. pelo poder de Deus nós nos tornamos justos. Right? Ok? So, a function of forgiveness Então a função do perdão is to allow us to enter back into relationship with the other. é nos permitir entrar de volta no relacionamento com o outro. If I committed adultery on my wife, Se eu cometi adultério contra o meu cônjuge and she offers me forgiveness, e o meu cônjuge me oferece perdão, then I have the option to come back into relationship with her. eu tenho a opção de voltar a me relacionar com essa pessoa. If she does not offer me the forgiveness, I have not that option. Agora, se meu cônjuge não me oferece o perdão, eu não tenho essa opção. So the cross opens up that option to enter back into relationship with God. Só que a cruz nos abriu essa opção, de nos dar a opção de voltar a ter um relacionamento com Jesus. And God will not shut the door. E Jesus não vai fechar a porta. Deus não vai fechar a porta. But hang on, isn't there not a close of probation? Não, mas peraí. A close of probation? Ah, não, peraí. Não existe ali um período para fechar a porta? Isn't that God closing the door? Jesus não está fechando a porta, não? No. Não. It is not God closing the door. Não é Jesus fechando a porta. There's an interesting passage that if you pay attention to it, Existe uma passagem muito interessante. Se você prestar atenção a isso, it's in the end of the great controversy. está ali no final do grande conflito. And it's on the chapter, the destruction of the wicked. Está no capítulo da destruição do mal. And there it's describing the city of God. Descreve a cidade de Deus It's coming down to earth. descendo para a terra. The wicked are resurrected. E aí os maus ressuscitam. Satan gets all of the wicked to try to make implements of war. Satanás pega todos aqueles maus, as más pessoas, e tenta destruir ali a cidade. They spend time building weapons. Eles começam a construir armas. They spend time organizing. Eles gastam tempo organizando a estratégia. And then they encircle the city. E aí eles circulam toda a cidade santa. And then they begin to march on the city. Eles começam a marchar em direção à cidade. And at that time, Jesus does something very interesting. E neste momento, Jesus faz uma coisa muito interessante. You know what he does? Você sabe o que ele faz? He closes the gates of the city. Ele fecha os portões da cidade. The whole time, the wicked were resurrected. Em todo o tempo, os maus estavam ressurretos. The gates were open. Os portões estavam abertos. While they were making implements of war, the gates were open. Enquanto eles estavam pensando em estratégias malignas, o portão estava aberto. While they were organizing, the gates were open. Enquanto eles estavam organizando toda aquela estratégia de invasão, os portões estavam abertos. That is a living illustration. Isso é uma ilustração viva. That it is not that God shuts the door E não é Deus que fechou a porta. and others are held out because of that. E outros ficaram para fora por causa disso. It's because they would not go through. É porque eles não entrariam pela porta. And the close of probation E aí o tempo de provação is the time when finally everyone has chosen whether they will go through the door or not. Então, o fechamento dessa porta da graça é finalmente o momento que eles decidiram se eles iriam entrar ou não. Que todos decidiram se iriam entrar ou não.
The cross opens the door A cruz abre a porta forever para todo mundo, para sempre, that we might come in para que a gente possa entrar, to relationship with Him. para ter um relacionamento com Deus. The cross reconciles the relationships. A cruz é a reconciliação desse relacionamento. Oh, praise God. Louvado seja Deus. Anybody want to enter into that? Alguém quer entrar nessa porta? Yeah, me too. Eu também. I'm going to skip a few things here, Vou pular algumas coisas aqui. and I'm going to touch on another topic. E vou passar para outro tópico. Don't worry, we'll go back to this Mas afternoon. fique tranquilo, a gente vai voltar para isso. But I just don't have time to cover the next topic in the time that we have left. É só que eu não tenho tempo de cobrir todo o tópico aqui até o tempo acabar. Another thing that causes much disease in individuals Outras coisas que causam muitas doenças em pessoas is the loss of loved ones. é a perda de entes queridos. Why? Por quê? Because we don't know how to mourn for them. Porque a gente não sabe como ter um luto por eles. We go about it the wrong way, A gente acaba indo para a direção errada. and that wrong way kills us. E essa direção errada nos mata. But the Bible shows us the correct way. Só que a Bíblia nos mostra a forma correta de agir. So when you were born, Quando a gente nasce, how much did you have? quanto que você tem? Nothing. Nada. Yeah. É. And when you die, E quando você morre, how much will you have? quanto que você tem? Nothing. Nada. So if you began with nothing Então, se você começa com nada and you end with e nothing, você termina com nada, how much can you lose? quanto que você pode perder? Nothing. Nada. Right. So if you have anything, Então, se você tem alguma coisa, it's because it was given to you. é porque isso foi dado a você. Right? And life is very interesting. E a vida é bem interessante. It has its ups and its downs. Existem os altos e baixos. Its better times and its worse times. Sempre tempos bons, tempos ruins. It has its gains and its Tem losses. os ganhos e as perdas. And we learn from the oldest book in the Bible. E que a gente aprende do mais velho livro da Bíblia, Right? This is the first book that Moses wrote. que foi o primeiro livro que Moisés escreveu, In the book of Job. no livro de Jó. Right? Yeah, it should be Job. Jó. Yeah, I don't know what. Yeah. Yeah, that's Job. Yeah. Job. Job. Yeah. Yeah, yeah. Jó. Yeah. Anyways, that's thanks to computers. Yeah. Anyways, in the book of Job, Então, no livro de Jó, we find how to relate to the loss of loved ones. a gente descobre como se relacionar à perda de entes queridos. Right? Na verdade, como lidar com a perda de entes queridos. Job said, "Naked came I into this world, Jó disse, nu vim a este mundo, nu vim do ventre da minha mãe, e nu devo voltar para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Right. So Job understood that when he was born, he had nothing. Então Jó entendeu que quando ele nasceu, ele não tinha nada. When he died, he would have nothing. E quando ele morresse, ele também não teria nada. If he had anything, it's because God gave it. E se ele tinha alguma coisa, é só porque Deus deu a ele. But God did not give it for Job to be the owner. Só que Deus não deu para que Jó fosse o dono. God gave it to Job that Job might be the steward. Deus deu a Jó para que Jó pudesse ser o administrador. And that makes a big difference. E isso tem uma grande diferença. Let's say that you work for a very rich person Vamos considerar que você trabalha para alguém bem rico. and they want you to be in charge of their vehicles. E aí eles querem que você esteja a cargo dos carros deles. At the beginning, there's no vehicles in the garage. No começo não existe nenhum carro ali na garagem. So the owner goes out and he buys a sports car Então o dono sai e compra ali vários carros. and he buys a Hummer
Ele compra uma Hummer. right? And he buys a luxury car. E ele compra carros luxuosos. And he buys several other vehicles. E ele tem muitos veículos ali. And it's your responsibility to make sure that they're clean and they run well and so on. E é a sua responsabilidade deixar eles limpos, eles funcionando muito bem e aí por diante. And so there's 5 cars that you take care of. Existem 5 carros que você toma conta. One day you come to work E aí um dia você chega no and you trabalho discover one of the cars is e missing. você descobre que um dos carros sumiu. Oh, Oh. right? You find out that the owner gave it away to someone else. E aí você descobre que o dono deu esse carro para outra pessoa. Do you get angry at the owner? Você fica bravo com o dono? No. Não. Right. It's his car. É o carro dele. He can do whatever he wants to with it. Ele faz o que ele quiser com o carro. I'm not the owner. Eu não sou o dono. I'm just the steward. Eu sou só o administrador. But if it was your garage and your cars, Mas se fosse a sua garagem e os seus carros, and you went out there and one morning one of the cars was e aí missing, você chegasse lá e descobrisse um dia que um dos carros sumiu, would you take it personally? você levaria isso pro lado pessoal? Oh yeah. Ah, é. It'd be an entirely different scenario, Seria completamente diferente, right? certo? It's different when you're an owner and when you're a steward. Porque é diferente quando você é o dono como quando você é só o administrador. And Job recognized that he was a steward. E Jó reconheceu que ele era só o administrador. God gave Deus deu and the Lord has taken away. e Deus tirou. It belonged to God, not me. Isso pertence a Deus, não a mim. He can choose when to take it away. Ele pode escolher quando que ele vai tirar aquilo de você. That's his right. É o direito dele. Do the people around you belong to you? As pessoas ao seu redor pertencem a você? No. Não. They belong to God. Eles pertencem a Deus. So if they die, Então, se eles morrerem, did you lose something? você perdeu alguma coisa? No. Não. But we mourn when people die. Mas a gente fica de luto quando as pessoas morrem. You know what we mourn for when they die? Você sabe por que que a gente fica de luto quando eles morrem? We mourn for what we might receive from them. A gente fica triste pelo que a gente poderia ter recebido deles. We see them as our source. A gente vê essa pessoa como a nossa fonte. And when our source dies, E quando essa fonte morre, we begin to die too. a gente também começa a morrer. But God never intended for them to be your source. Só que Deus nunca planejou que eles fossem a sua fonte. He intended for himself to be your source. Ele planejou que Deus fosse que Ele mesmo fosse a sua fonte. And the purpose for every other relationship is not for you to take from, E o propósito de todo relacionamento não é para você pegar alguma coisa, it's for you to give to. é para você dar alguma coisa. You take from God Você pega de Deus and you give to e others. você dá para outros. And if one who you were giving to dies, E se essa pessoa que você estava dando morre, it doesn't kill you isso não mata você, because you still have your source. porque você ainda tem a sua fonte. Right? You can give to others. Você pode dar para outros That's okay. e tá tudo bem. Right? How could he say, "Blessed be the name of the Lord"? Como que ele pode falar, louvado seja o nome do Senhor? He lost all of his possessions. Ele perdeu todas as possessões. All 10 of his children died. Todos os 10 filhos morreram. How could he say, "Blessed be the name of the Lord"? E como que ele pode falar, louvado seja o nome do Senhor? That family I told you about with the 11-year-old daughter, Aquela família que eu contei para vocês, da menina de 11 anos que morreu, they would typically mourn like this. eles sentiriam o luto dessa forma. Oh, she died in such a horrible way. Ai, ela morreu de um jeito tão horrível. And she was so young. Ela era tão jovem. She had so much life ahead of Ela tinha her. tanto pela frente. We will never be able to see her graduate from A school. gente nunca vai conseguir ver a formatura dela. We'll never see her fall in love. A gente nunca vai ver ela se apaixonar. We'll never get to walk her down the aisle at her wedding. A gente nunca vai levar ela no casamento. We'll never be able to have the children or the grandchildren from her. A gente nunca vai ser avó. Avós. That kind of mourning will kill you. Esse tipo de luto, esse tipo de lamentação vai te matar.
it will lead to dysfunction in your body. e vai te levar a disfunções no seu corpo. Because God never created us to mourn like that. Porque Deus não criou a gente para se lamentar desse jeito. You know what we're mourning for? Sabe por que a gente tem esse tipo de luto? We're mourning for the loss of that which we never had. A gente está lamentando por uma coisa que a gente perdeu e nunca vai ter de volta. We never had tomorrow. A gente nunca tem o amanhã. We never had graduation. A gente nunca teve a formatura. We never had the wedding A gente nunca teve o casamento. or the grandchildren. Ou os netos. We mourn the loss of that which we expected. Só que a gente está se lamentando por uma coisa que a gente estava esperando. Our expectations died. As nossas expectativas que morreram. And that's the foundation of our mourning. E esse é o fundamento do nosso lamento, do nosso luto. How could that mother and father mourn for the loss of their daughter E como que esses pais poderiam ter lamentado a perda da filha? in a way that does not destroy them? De um jeito que eles não sejam destruídos. Lord, Deus, when we were born, we didn't have her. quando a gente nasceu, a gente não tinha ela. And when we die, we wouldn't have her either. E quando a gente morrer, a gente também não vai ter ela. But you gave her to us, Mas o Senhor deu ela pra gente. that we might be stewards of this precious child of yours. Para que nós pudéssemos cuidar dela, essa preciosa criança que o Senhor nos deu. And Lord, you gave us 11 years with her. E Deus, o Senhor nos deu 11 anos com ela. 11 years that we could love her. 11 anos que a gente pôde amá-la. 11 years that we could take your love and give it to her. 11 anos que a gente pôde pegar o seu amor e dar para ela. 11 years that we could share smiles. Foram 11 anos para compartilhar sorrisos, We could give her hugs. para dar abraços, And we could reveal your love to her. para que a gente pudesse revelar o seu amor para ela. Blessed be the name of the Lord Abençoado, louvado seja o nome do Senhor, for the 11 years you gave pelos us. 11 anos que o Senhor nos deu. Right? That's the mourning of the Bible. Esse é o tipo de lamento, de luto da Bíblia. And that will do you good. E isso vai fazer bem a você. That won't kill you. Isso não vai te matar. Paul says, in all things give thanks. Paulo disse, em todas as coisas dai graças. You mean even with the death of a child or a mother? Até mesmo com a morte de uma criança ou a morte da mãe? Yeah, Sim, yeah. isso. Because he's there. Porque Deus está ali. You haven't lost your source. Your source is still available. Você não perdeu sua fonte ainda está disponível. And you can be grateful to God for the time and the experiences that He has allowed you to have. E você pode ser grato a Deus pelo tempo, pelas experiências que você compartilhou com aquela pessoa. And faith will take hold of the return of Christ. E aí a sua fé vai levar a sua mente para o retorno de Jesus. And the return and the restoration of that relationship. E a volta de Jesus e a restauração daquele relacionamento. And faith now can enjoy the reunion that will come. E aí pela fé você pode aproveitar esse dia, essa reunião. It is the Christian's hope. Essa é a esperança do cristão. Paul tells us, Paulo nos diz, he says in 1 Timothy 6 and verse 6 through 8, ele diz em 1 Timóteo 6, 6 a 8, agora a piedade com contentamento é grande ganho, porque não trouxemos nada para este mundo, e é certo que não podemos carregar nada, e ter comida e roupa, com estes nós estaremos contentes. be content with what you have. Seja feliz, seja contentado com o que você tem. Right? Be content that Christ loves you, Esteja contentado, Jesus ama você. that He has made such a sacrifice for you on the cross, Ele fez um sacrifício imenso por você na cruz. that He will set you free. Ele vai te libertar. Have your hope in Him, Tenha a sua esperança nele. then everything else will come into line. E aí todas as outras coisas farão sentido. Paul also says in Romans 8 and verse 28, Paulo também disse em Romanos 8, verso 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. I'll read the whole thing. Ok, sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Do you mean that the murder of their 11-year-old daughter could work out for good? Você acha então que o assassinato da filha deles de 11 anos pode ter algum efeito bom?
Well, let me ask you another question. Ok, vou te fazer outra pergunta. Is it possible that God's word would not be true? É possível que o que Deus falou aqui não seja verdade? No, Não. no. So his word must be true. Então a palavra dele deve ser verdade. And yes, that murder can work out for good. E sim, aquele assassinato pode ter algum resultado positivo. We're going to discuss that. E a gente vai discutir isso agora. Here's another quote that I really love. Aqui tem outra citação que eu realmente gosto. A presença do Pai cercou Cristo e nada se abateu sobre ele, mas o que o amor infinito permitiu para a bênção do mundo. Aqui estava sua fonte de conforto e essa fonte também é para nós. Aquele que está embutido do Espírito de Cristo habita em Cristo. O golpe que se destina a ele cai sobre o Salvador que o rodeia com a sua presença. O que vier a ele vem de Cristo. Ele não tem necessidade de resistir ao mal, pois Cristo é a sua defesa. Nada pode tocá-lo, exceto pela permissão de nosso Senhor. E todas as coisas que são permitidas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Oh, beautiful. Lindo. Let me put this another way. Deixa eu colocar isso de uma outra forma. So I come up to step on your toes. Então ele volta aqui e pisa no seu pé. Now this says that Christ surrounds us with his presence. Isso aqui fala que Deus nos permeia com a sua presença. And nothing can befall us except by his permission. E nada pode acontecer com a gente, exceto se Deus permitir. It's almost as if we have an intelligent force field. É até como se a gente tivesse um campo de força de inteligência. Jesus surrounds us with his presence. Jesus nos circula ali com a presença dele. And I cannot get to your toes E ele não pode alcançar o seu pé, unless Jesus gives permission. a menos que Jesus dê permissão. And he's only going to give permission E ele somente vai dar permissão if he knows it will work out for good. se ele sabe que o resultado vai ser positivo. If it would not work out for good, Agora, se o resultado não te levar a nenhum bem, he would not let it through. ele não vai deixar isso acontecer. He also made a promise Ele também fez uma promessa. that nothing will come to us that will be too strong. Nada vai acontecer com a gente que seja pesado demais. But with the temptation, he will make the way of escape, Mas com a tentação, ele também vai te prover o jeito de escapar. that we may be able to bear it. Para que a gente tenha a capacidade de carregar esse fardo. So if what is coming at us Se isso que está chegando até a gente is more than what we could bear, é mais do que a gente pode carregar, then God puts a limit on it. então Deus coloca um limite nisso. And just like he did with Satan and Job, E assim como ele fez com Satanás e Jó, he says you can come this far but no farther. ele fala, você pode vir até aqui, não mais. Right? God puts that limit. Deus coloca esse limite. So it will never be too much, Então nunca será demais. and it will never be a situation that would not work out for good. E nunca vai ser uma situação que não tenha depois um resultado para o bem. So every bad thing that comes to us Então todas as coisas ruins que chegam até nós is wrapped by the love of God, vêm embalada pelo amor de Deus, by his promises. pela promessa dele. There's a talent of suffering. Tá aí o talento do sofrimento. What's a talent? O que é um talento? Well, a talent is a natural ability, an endowment, or an aptitude. O talento, então, é uma habilidade natural. Você tem a aptidão para aquilo. Did you realize that suffering can be a talent? Você já pensou que o sofrimento pode ser um talento? It can be, Pode ser. right? And just like the other talents that Jesus talked about, E assim como os outros talentos que Jesus já mencionou, if this talent is buried, se esse talento está escondido, God cannot be glorified through it. ele não pode ser glorificado. Deus não pode ser glorificado por esse talento escondido. But if the talent is used, Mas se esse talento é usado, God can be glorified through it. Deus pode ser glorificado através disso. Are you using your talent of suffering? Você está usando o seu talento do sofrimento? Or is it buried and lost to the world? Só que isso está enterrado, escondido no mundo. You might be asking, what are you talking about? Você pode estar perguntando, Mark, o que você está falando?
Well, first of all, Primeiro, I want to assure you that God is not the author of suffering. eu quero te assegurar, Deus não é o autor do sofrimento. The devil is. Satanás é. We read in 1 Peter 5 and verse A 8, gente lê isso em 1 Pedro 5:8. Sejam sóbrios, estejam vigilantes, porque o seu adversário, o diabo, caminha como um leão rugindo, buscando quem ele possa devorar. and Jesus tells us in John 10 and verse E 10, Jesus fala pra gente, em João 10:10, o ladrão não vem exceto para roubar e para matar e para destruir. Eu vim para que eles possam ter vida e para que eles possam ter mais em abundância. it is the enemy that seeks to hurt you and destroy you. É Satanás que está tentando te buscar para te destruir. God is not the author of this hell. Deus não é o autor de todo esse sofrimento. But within the context of the enemy's attempt to kill you Mas no contexto do inimigo tentando te matar, and to destroy you, tentando te destruir, Satan brings the fire hot enough to destroy you, Satanás traz o fogo quente o suficiente para te destruir. but God allows enough of that fire to get through Só que Deus permite só um pouco daquele fogo passar. so that instead of being destroyed, Porque daí, ao invés de você ser destruído, you become refined. você acaba sendo refinado. Right? So he works out his salvation through the enemy's attempts to destroy you. Então Deus trabalha a salvação mesmo com a tentativa do inimigo te destruir. Now, what does this talent look like? Mas e aí, como é que esse talento do sofrimento parece? Who best can comfort a mother who has lost her newborn child? Quem melhor pode confortar uma mãe que acabou de perder o bebê que nasceu? Another mother who has lost her newborn Isso. child. Outra pessoa que também já passou por isso. Why? Because she can look that mother in the eye and tell her, I know. Por quê? Porque ela pode olhar aquela mãe no olho e falar, eu entendo, eu sei, I've been there too. eu já passei por isso. I know what you're going through. Eu sei o que está acontecendo com você. Let me help you through. Deixa eu te ajudar a passar por isso. Who best can comfort someone who has lost their leg in an accident and is looking at a crippled existence? Quem melhor pode confortar alguém que acabou de perder a perna e agora vai ser aleijado para o restante da vida? Someone else who has lost their leg Outra pessoa que também perdeu a perna and who has made it through. e conseguiu passar por isso. Who can look you in the eye and say, I know. Ele pode olhar no seu olho e falar, eu sei. Right? I know what you're going Eu through. sei o que você está passando. But let me encourage you, Mas deixa eu te dar uma palavra de encorajamento. you'll make it through. Você vai passar por isso. Who best can comfort someone suffering from a life-threatening condition? E quem melhor pode confortar alguém que esteja passando por uma sentença de morte quase por conta da doença? It's somebody else who has gone through that same condition. Alguém que também passou por uma doença semelhante. Right? You see, the talent of suffering is the talent of empathy. Entendeu? O talento do sofrimento, na verdade, é o talento da empatia. It's to know what people are going through É entender o que as pessoas estão passando. so that you might be a comfort to them. Então você pode ser um conforto para elas. Right? You see, God, all of the people on this planet are His children. Deus e All of the de people on the todas as planet are His pessoas children. aqui do planeta, seus filhos. And they're all hurting. Ele sabe que todos nós estamos machucados. And He wants so much to be able to put His arms around them and comfort them Himself. E Ele quer tanto colocar os braços dele ao redor da gente e confortar a gente. But He has limited Himself. Só que Ele se limitou. And we find that right here. E a gente encontra isso bem aqui. No grande plano de Deus para a redenção de uma corrida perdida, Ele colocou-se a necessidade de usar as agências humanas como sua mão amiga. Ele deve ter uma mão amiga a fim de alcançar a humanidade. Ele deve ter a cooperação de quem vai ser ativo, rápido para ver as oportunidades, rápido para discernir o que deve ser feito para os seus companheiros. So in choosing to allow us to be the comforters of others, Então, permitindo que nós fôssemos o conforto para outros, then God must limit Himself in doing that directly. Deus acabou se limitando para não ser Ele mesmo que fizesse isso.
Why are so many people hurting and uncomforted? E por que existem tantas pessoas machucadas, não sendo confortadas? It's not because God doesn't care. Não é porque Deus não se importa. It's because we bury our talents. É porque a gente enterrou o nosso talento. And the very ones He wishes to comfort them through, E aquelas pessoas que Ele quer que conforte outras pessoas, hide their suffering escondem o sofrimento. and don't allow it to be used to comfort others. E não deixa que esse sofrimento seja usado para confortar outras pessoas. The talent of suffering O talento do sofrimento is to be able to look someone in the eye and tell them, I know. é ser capaz de olhar no olho de alguém e falar, eu sei. To be a wire or a conduit of compassion to them, É como se você fosse uma corda para chegar até essa pessoa. right? So that we might comfort them with His comfort. Então a gente pode confortar alguém com o conforto que vem de Deus. Don't bury your talents. Não enterre seu talento. In the late 1800s, Ali por 1800, there was a train accident near Chicago, aconteceu um acidente de trem em Chicago. and two trains ran into each other. 2 trens acabaram se chocando. There was a lot of damage. Teve muitos danos. Many people killed or injured. Muitas pessoas morreram, muitas ficaram feridas. And in one of the train cars that was okay, E um dos carros do trem que ficou bem, there was a Red Cross nurse. tinha uma enfermeira da Cruz Vermelha. And she was going around helping people. E ela estava indo, ajudando as pessoas ali. And she noticed a well-dressed man standing by one of the cars. E ela percebeu que tinha um homem muito bem vestido, em pé, ali no carro. She recognized him. E aí ela reconheceu ele. He was a famous surgeon from Chicago. Ele era um cirurgião famoso ali de Chicago. And so she went up to him and shook him. Então ela foi até ele e sacudiu ele. He was in a daze. Ele estava anestesiado. And when he came out of it, E aí quando ele voltou a si, he said something like this: ele falou alguma coisa assim: "My instruments." meus instrumentos. Right? Well, she got him, and they went and they helped individuals. Então ela pegou ele e os dois foram ajudar as pessoas ali. And when the crisis was over, E aí quando a crise acabou, she met him again, ela encontrou com ele de novo. and she asked him what was going on. E aí ela perguntou: o que está acontecendo? Why was he just standing Por there? que você estava congelado, parado ali? And what was that about my instruments? E o que aconteceu? Por que você perguntou: cadê meus instrumentos? He says, well, I was just standing there looking at the hurting people. Bom, eu estava ali olhando para as pessoas que estavam machucadas. And I'm a surgeon, E eu sou um cirurgião. right? I do surgery. Eu faço cirurgias. And I was looking at them and thinking, E eu estava olhando para eles e pensando: my instruments, my instruments. cadê os meus instrumentos? Cadê meus instrumentos? If I only had my instruments, Só se eu tivesse aqui comigo os meus instrumentos, I could save them. aí eu poderia salvá-los. God too is saying the same thing. Deus está falando a mesma coisa. We are His instruments. Nós somos os instrumentos de Deus. And if only He could use His instruments to help a hurting world. E só se Ele pudesse usar a gente, os instrumentos, para ajudar o mundo que está ferido. How much comfort could He bring to others? Quanto conforto Ele poderia levar a outros. Where we put our arms around others. Enquanto a gente coloca o nosso braço ao redor das pessoas. Where we help them out. Quando a gente ajuda essas pessoas. Where we take the love of God and we give it to Quando a others. gente pega o amor de Deus e dá às outras pessoas. And they come to realize that God is not the author of suffering, E quando eles percebem que Deus não é o autor do sofrimento. but He's the one that has been chasing us down to love us. Só que Ele é alguém que está seguindo a gente para nos amar. This is from Desire of Ages. Isso vem do desejar de todas as nações. Deus nunca conduz seus filhos de outra forma do que escolheriam ser conduzidos. Se pudessem ver o fim desde o início e discernir a glória do propósito que eles estão cumprindo como cooperadores com Ele. Não Enoque que foi trasladado para o céu. Não Elias, que ascendeu em uma carruagem de fogo, foi o maior ou mais honrado do que João Batista, que pereceu sozinho ali na masmorra. A vós é dado em nome de Cristo, não só para crer nele, mas também sofrer por causa dele. E de todos os dons que o céu pode conceder aos homens, comunhão com Cristo em seus sofrimentos é a confiança mais pesada e a maior honra.
We tend to think that suffering is a curse, A gente tem a tendência de pensar no sofrimento como uma maldição. and those that suffer more are Yeah. more cursed. E aqueles que sofrem mais são os mais amaldiçoados. But that's just our crazy thinking. Mas na verdade é o nosso pensamento louco. You know who can suffer the most? Você sabe quem que pode sofrer mais? The one who's the strongest. Aquele que é o mais forte. The one that's the strongest Quem é o mais forte can suffer the most. é quem pode sofrer mais. Again, God says He will not allow something to come beyond what we are able. De novo, Deus disse, eu não vou permitir que nada aconteça com você além do que você pode carregar. And suffering is a gift of responsibility. E sofrimento, na verdade, é um presente, é uma responsabilidade. The sufferings of Christ are the highest honor. Os sofrimentos de Cristo, na verdade, foram sua maior honra. The ones that suffer the most are the ones He can trust the most. Os que sofrem mais são aqueles que Deus pode confiar mais. And they're the ones that He can use the most. Eles são as pessoas que Deus mais pode usar. Why? Por quê? Because they can look more people in the eye and say, I know. Porque eles são as pessoas que podem olhar mais pessoas nos olhos e falar, eu sei. Because I've been through that too. Porque eu já passei por isso também. But God has helped me through it. Porque Deus já me ajudou a passar por isso. And let me tell you how. Deixa eu te contar como. Right? The one who has suffered the most Aquele que sofreu mais can help the most people because of those sufferings. pode ajudar ainda mais pessoas por conta desse sofrimento. And there is another purpose to suffering. E existe outro propósito para o sofrimento. In the context of sin, No contexto do pecado, suffering is necessary sofrimento é necessário to mold us into the image of Christ. para nos moldar à imagem de Jesus. Enquanto formando personagens para o céu, nenhum personagem pode ser completo sem julgamento e sofrimento. Devemos ser testados, devemos ser julgados. Cristo suportou o teste de caráter em nosso nome para que pudéssemos suportar este teste em nosso próprio nome. Por muitos que consagram sinceramente suas vidas ao serviço de Deus, são surpreendidos e desapontados por se encontrarem como nunca antes, confrontados com obstáculos e cercados por provações e perplexidades. Eles rezam por Cristo de caráter, por uma aptidão para a obra do Senhor. E eles são colocados em circunstâncias que parecem chamar adiante todo o mal de sua natureza. As falhas são reveladas do que não suspeitam mesmo a existência. Como Israel do Velho Testamento, eles questionam, se Deus está nos conduzindo, por que todas essas coisas vêm sobre nós? E é porque Deus está conduzindo-os que essas coisas vêm sobre eles. Provações e obstáculos são os métodos escolhidos pelo Senhor de disciplina e suas condições de sucesso nomeadas. Aquele que lê o coração dos homens conhece os seus personagens melhor do que eles mesmos os conhecem. Ele vê que alguns têm poderes e susceptibilidades que, justamente dirigidas, podem ser usadas no avanço de sua obra. Em sua providência, Ele traz essas pessoas em diferentes posições e variadas circunstâncias que podem descobrir em seu caráter os defeitos que foram escondidos do seu próprio conhecimento. Ele lhes dará a oportunidade de corrigir esses defeitos e se adequar ao seu serviço. Muitas vezes Ele permite que os incêndios de aflição para atacá-los, que eles podem ser purificados. O fato de sermos chamados a suportar o julgamento mostra que o Senhor Jesus vê em nós algo precioso que Ele deseja desenvolver. Se Ele visse em nós nada pelo qual Ele poderia glorificar seu nome, Ele não iria gastar o tempo em refiná-los. Ele não lança pedras inúteis em sua fornalha. É um minério valioso que Ele refaz. O ferreiro coloca o ferro e o aço no fogo, que ele pode saber que tipo de material eles são. O Senhor permite que seus escolhidos sejam colocados na fornalha da aflição para provar que temperamento eles são e se eles podem ser formados por sua obra. O oleiro leva a argila e molda-la de acordo com a sua vontade. Ele amotela e funciona. Ele rasga e pressiona, junta. Ele molha e depois seca. Ele deixa mentir por um tempo sem tocá-la.
Quando é perfeitamente maleável, ele continua o trabalho para fazer dela uma embarcação. Ele forma em formato de rodas e nas guarnições, ilustra. Ele seca ao sol e assa ao forno. Assim transforma-se em um ajuste da embarcação para o uso. Assim, o grande mestre trabalhador deseja moldar e molda a nós. E como o barro que está nas mãos do oleiro, assim nós estaremos em suas mãos. Não vamos tentar fazer o trabalho do oleiro. Nossa parte é nos render para sermos moldados pelo mestre operário. And Peter reminds us in 1 Peter 4 and verse 12 and 13. E Pedro nos lembra em 1 Pedro 4, 12 e 13. Amado, não pense que é estranho sobre o julgamento ardente que é experimentá-lo, como se coisa estranha aconteceu com você. Mas alegre-se na medida em que todos somos participantes dos sofrimentos de Cristo, que quando a sua glória for revelada, vocês poderão estar contentes também com a alegria superior. Praise God for His Word. Deus seja louvado pela palavra dele. That can help wake us up from our craziness, Que ele pode nos ajudar a acordar da nossa loucura, so that we might see something so much better. para que a gente consiga enxergar algo tão melhor.